Boa noite. Eu queria pedir vocês para vocês já iniciarem mandando para as pessoas para poder a gente tá todo mundo aqui, tá bom? Tô melhor, Érica, graças a Deus, mas eu acho que foi uma das crises mais fortes. Eu acho que a gente que tem fibromialgia, sempre a gente vai dizer que essa foi a crise mais forte. Mas eu acho que os gatilhos são muito a questão do tratamento que eu tô fazendo, da cirurgia que tá ainda terminando de resolver, entendeu? Não depende mais da dentista, depende também da parte dos implantes. Então, assim, minha parte tá tudo ok, mas isso desgasta muito e também vem as dores, né? E aqui tá chovendo muito. Eu nunca tive problema com frio, mas pela primeira vez eu senti. Deixa eu ver aqui, Camille, eu prefiro como está, porque do momento que a gente faz um grupo com todo mundo junto, a gente perde um pouco o contato pessoal. Então a gente tem 6 grupos do Fibromialgia Nordeste Brasil, a gente já vai para o 7º. A gente tem um grupo de cada estado, a gente tem um grupo de cada, quando a cidade precisa. Então, se eu colocar, eu vi aquela opção, vai ficar uma coisa muito solta, porque já tem dificuldade para administrar os grupos com 200 pessoas, 250. Imagine se juntar todo mundo, perde uma coisa que a gente começou com muito cuidado, com muito... Eu considero uma das coisas assim, desde 2018, que a gente vem nesse trabalho. Não, a gente tem de cada estado e a pessoa participa do Fibromialgia Nordeste Brasil e do grupo da sua estado, do seu estado. Assim que surge a necessidade naquela cidade de ter, aí a gente faz o grupo da cidade. Gente, nossa amiga querida, terapeuta, doutora Cíntia chegou, eu tô muito feliz essa live, eu vou já convidar ela para entrar, para a gente já ir batendo esse papo com ela. Para vocês, como eu a conheci, que é assim, eu sou super fã, aqui eu acho que a Eliette tem conhecimento da terapia que ela faz. Eu não tinha e tô deixando para aprender hoje com vocês aqui. Deixa só ela virar aí. Oi, Cíntia, tudo bom, minha querida? Tudo jóia. Tá me Eu ouvindo tava, bem? Eu coloquei fone, mas parece que ele desconectou. Deixa eu só conectar novamente. às vezes eu faço sem fone. Deixa eu só ajeitar lá, gente. Ele não Vamos conecta, mandar. esse daqui é meio de rua. Eu, Funcionou? eu Tá acho me que tá ouvindo? dando, eu acho que fica melhor sem o fone, Cíntia. É melhor sem? Não, mas Você não me escuta tá bem ouvindo. assim? Então deixa eu Pra tentar gente aqui. sentir, eu falo. Gente, Tá. eu queria antes de passar a palavra para a Cíntia, que a gente está aqui para ouvi-la hoje, eu vou primeiro explicar a vocês como foi o nosso encontro. Eu sigo a Isabela Camargo Oficial, eu sou assim, fã dela. E ela sempre postava vídeo da Cíntia e eu ia lá e repostava no meu pessoal e no do Fibromialgia Nordeste Brasil. Aí, a última vez que eu repostei ela veio no privado, agradeceu e tudo, convidei e ela aceitou fazer a live. Eu estou encantada, até porque aqui tem uma fibromialgia, a Eliette, que conhece a sua terapia, assim, ela explicou lá, mais ou menos, mas eu estou aqui para ouvir. Sim, que eu quero lhe agradecer, essa é a primeira de muitas, e eu quero que você se apresente, comece a falar, eu estou aqui, qualquer coisa eu te dou um toquezinho, tá bom? Tá, já. Você me escuta bem, Beth? Estou Tá me escutando escutando. direitinho? Tá, Então tá bom. Então vamos lá. Qualquer coisa você me avisa que eu tiro o fone, tá bom? tá. Então tá, joia. Gente, boa noite, sejam bem-vindos. Beth, gratidão pelo convite. É um prazer, é uma honra, né? Eu falo que a minha linha dentro de consultório é a linha do propósito, é a linha junguiana, né? E o que essa linha conta quando a gente trabalha por uma busca interna? Essa linha é a linha do propósito, é a linha da gente se conectar com a necessidade da experiência que a gente vive nesse momento. Então,
assim, eu já vou começar a pedir para todas vocês que estão aqui conosco, né, mulheres que são as mais afetadas na fibromialgia, alguns homens também, porque eu já atendi esses homens em consultório. Eu vou pedir para vocês fazerem um exercício bem simples aqui comigo, para a gente criar uma atmosfera de presença, tá certo? Então, eu vou pedir para vocês assim, se acomodem direitinho, né? Façam uma respiração profunda. Nesse momento, a gente vai abrir assim o nosso coração e a nossa alma para gerar um espacinho para você que está me escutando agora, para que você dê esse tempo para si mesma. Então, vai respirando, vai prestando atenção em como que você está nesse momento, onde está a sua mente, traga ela para cá, porque a partir de agora a gente vai começar a ampliar a nossa energia para o amor próprio que todas vocês precisam encontrar. E por que que eu falo isso, Beth? Porque na leitura emocional, a fibromialgia, ela é nada mais, nada menos do que o excesso, aquela carga que as pessoas trazem desde a infância, aquele excesso, aquela cobrança, aquela responsabilidade, e não tem mais para onde colocar carga. Então, eu vou começar essa historinha lá do começo, né? Eu fiz até um ciclo aqui para a gente falar um pouquinho, eu vou explicar o que é a leitura emocional, tá, gente? A leitura emocional é uma medicina que não faz parte da nossa medicina convencional, então, ela faz parte do buquê das medicinas orientais, em consultório eu trabalho com as medicinas orientais também, e o meu estudo, a minha pesquisa, ela vai lá para a medicina egípcia, então a gente tem a leitura do comportamento como um possibilitador de doenças, né? Então, o que que acontece? Todo mundo que sofre com a fibromialgia, e não necessariamente diagnosticado, porque tem muita gente que reclama de dores constantes e nem imagina, nunca teve um diagnóstico, né? E eu peço a vocês todos que se olhem, se cuidem, né? Observem, porque assim, os médicos têm uma forma de identificar hoje a fibromialgia, né? Com alguns pontos, então, se essa dor persiste por mais de 3 meses, a gente já sabe que tem uma grande possibilidade de um diagnóstico. Mas, gente, primeira coisa, não se apeguem ao diagnóstico, tá? Vocês precisam saber para ter a consciência. Mas o diagnóstico, ele é muito importante para você entender o comportamento interno. Então, vamos lá. Tenho certeza, ó, vamos ver o que eu vou adivinhar da vida de vocês agora, hein? Então, lá na infância, a Beth vai me fazendo os checks aí, vai conferindo comigo. Lá na infância, todo fibromiálgico, fibromiálgica, foi uma criança muito cobrada, ou internamente ou externamente, né? Se for um pouquinho mais a idade, assim, uns 30 para mais, os pais ainda eram mais rígidos, né? Então, esse excesso de cobrança, ele pode ter começado a partir dos pais que deram exatamente o que eles também receberam, o que eles conseguiram dar, e essa criança foi entendendo que ela precisava ter responsabilidade. Então, ela foi desenvolvendo as responsabilidades, ela foi tomando posse daquela mochila, daquelas cargas, né? Antigamente, na roça, não era assim, com meu pai foi assim. Eram sete filhos e era escadinha, um por ano, e o mais velho ajudava a cuidar de quem estava chegando, e assim ia, né? E um cuidava do outro. Então, eram crianças que tinham muita responsabilidade já logo cedo. E elas precisaram se desconectar dessa infância, dessa vontade de ser criança, né? Muitas não conseguiram curtir a infância como gostariam. Bom, aí tem esse excesso logo desde cedo, esse excesso de responsabilidade. Aí eles vão para a juventude, começam a entender que eles têm tanta força, tanta potência, que o que acontece? Eles passam a acreditar que eles conseguem apenas servir e não precisam ser acolhidos nas suas dores. Como diria Bert Hellinger, que é o pai da constelação familiar, ele diz uma frase que eu adoro, ele diz assim: o perfeito está morto. Sabe por quê, gente? Porque não existe perfeição neste planeta, né? Então, nós somos seres em construção. E é exatamente essa troca que a gente está fazendo aqui, significa que, assim, eu posso entregar um pouco do que eu já busquei, e essas pessoas todas que estão me trazendo
o feedback, como que é essa sensibilidade extrema, como que é essa manifestação, elas me ensinam como trabalhar, como fazer o meu papel. Aqui é uma troca constante, todos nós precisamos um do outro, né? E geralmente, quando chega lá a fibromialgia, essa pessoa já vestiu uma capa, já vestiu um personagem que é assim, eu dou conta, eu faço, eu cuido, eu não preciso de cola, eu tô bem, eu sou a muralha da China. É verdade ou não é, Beth? Concordo plenamente. Eu acho que a gente acaba se cobrando demais. Não precisa nem que as pessoas cobrem, a gente mesmo já se cobra, né? Exatamente, é esse o ponto. Então, o que que acontece? Mesmo que você teve um pai ou uma mãe que te cobrou bastante, você cresceu, foi para a vida, e aí você pensou assim, nossa, agora eu vou ter menos cobrança. Muitas vezes você leva esse pai, essa mãe, porque isso virou uma crença tão estabelecida, tão enraizada, que você começa a entender que você precisa continuar se cobrando. E aí você faz a representação dos seus pais dentro de você. Então, o que que acontece? Geralmente, seus pais também eram assim, tá, gente? De fazer muito. Você, geralmente, as pessoas falam assim, será que a fibromialgia, ela é genética? Qualquer doença pode ser genética a partir do ponto de vista da genética emocional, porque a gente aprende tudo em casa, inclusive a parte emocional dos nossos pais. E muitas vezes, aquilo que a gente mais rejeita, aquilo que a gente mais diz, poxa, eu não quero ser assim. Sabe aquela filha, aquele filho que fala assim, quando eu crescer e tiver os meus filhos, jamais eu vou fazer isso com os meus filhos. E aí, quando a gente é mãe, a gente descobre o quê? Que a gente faz exatamente igual a nossa mãe. Não é assim, velho? Verdade, doutora. Né? Então, o que que começa a acontecer? A gente começa a perceber que a gente percorre o mesmo rio da vida que os nossos pais, gente. Isso é indiscutível. Só que a consciência, quando ela chega, ela nos dá a possibilidade de mudar algumas coisas no nosso percurso para realizar a nossa vida, não a vida dos nossos pais. A gente recebe a vida deles, que é a maior bênção que a gente pode receber, e com muita gratidão a gente olha para o nosso caminho. Só que aceitar esse caminho, aceitar que a gente pode construir, que a gente pode mudar, que a gente pode rever comportamentos, a gente tem que começar a quebrar o orgulho, quebrar aquela rigidez interna, porque muitas vezes a gente entende, né? Principalmente quem sente dores constantes, a gente entende assim, meu Deus do céu, não tem saída, eu tenho que fazer desse jeito, porque se eu não fizer, ninguém vai conseguir fazer do jeito que eu faria. Então, eu estou trazendo aqui partes do comportamento psíquico, né, de um fibromialgico. Por quê? Porque começa no excesso de responsabilidade, mas depois ele se conecta até com a dor de carregar aquele peso emocional. Então, se a gente for pegar a raiz da doença, né, fibromialgia, as fibras, que apesar de não aparecer, né, uma inflamação lá quando faz exames, etc., a fibra parece que ela pega fogo, ela formiga, ela dói. E o músculo, gente, ele é formado fibra por fibra. Então, vocês sabem muito melhor do que eu o que é sentir essa dor. Porque tem gente que tem uma dor que ela é mais mansa, mas eu já tenho pessoas que têm uma dor que às vezes elas precisam ficar em repouso contínuo e não conseguem nem receber um abraço. Então, por que será que o teu cérebro, né, ele precisa? Olha o estímulo que o teu cérebro precisa. Se a gente for pensar, a gente tem mais de 6 trilhões de fibras pelo corpo, e a fibromialgia ela vai pegar o corpo inteiro. Então, vai ficar intercalando e às vezes vai pegar o corpo inteiro. Então, o que vai acontecer? Imagina que você está com uma sobrecarga tão grande, fazendo, isso vai te amargurando, isso vai te incomodando. E aí, quando você pensa em parar de fazer esse movimento, vem uma culpa. Meu Deus, mas se eu deixar de fazer, como que essa pessoa vai ficar? Eu atendo aqui uma pessoa que eu trato fibromialgia e ela ganhou uma viagem, né, do sobrinho dela e tudo mais. E aí ela virou para mim e falou assim, nossa, eu não vou poder aceitar. São 10 dias, é uma viagem incrível, mas eu não vou poder aceitar. E eu disse, por quê? Ah, porque eu não posso deixar os meus filhos. São minhas crianças. E as crianças dela têm 22, 24 e 26 anos. E aí eu disse para ela, mulher de Deus, vá viajar, né?
vá se encontrar com você, vá olhar para o verde, vá receber a natureza, olha para o céu. Quantos anos faz que você não olha para o céu, não olha para cima, né? Antes de dormir, você conta as estrelas? Ou quando está sol, você consegue se conectar ao céu? Né, gente? É tão simples fazer um retorno à nossa consciência, à nossa alma. E muitas vezes a gente vai empurrando isso, empurrando. Por quê? Porque o peso nos toma tanto que depois é difícil esse retorno para nós. Né? Então, aí o teu cérebro, sabe o que ele faz nas crises de fibromialgia? Ele começa a aumentar os estímulos, aumentar, até que a sua sensibilidade, ela fica de uma forma que parece que você é um queimado, e ninguém pode encostar de tanta dor. Né? Gente, vocês já imaginaram que para o seu cérebro fazer isso, ele está dizendo o que para você? Ele está dizendo assim, pelo amor de Deus, para de se comprometer com a vida do outro. Vamos tentar fechar o foco e olhar mais para si mesma, né? Então, a parte emocional da fibromialgia, ela vai trazer toda essa condição que, se você não der atenção, ela vai evoluir para algo maior. Então, se a gente pensa que fibromialgia, apesar de atingir muitas mulheres, a maior parte são mulheres, não atinge homem, mas atinge sim. E aí eu vou contar para vocês que para os homens... Doutora, Cíntia, diga. deixa eu só lhe fazer um comentário. Hoje nós temos um grupo de 20 e poucos homens. Só tem eu no grupo, que sou mulher, que a gente tem grupos de WhatsApp. E já fez 1 ano e estamos indo para o 2º ano. Mas como é difícil manter, conseguir trazer mais, entendeu? E é porque temos uns que são bem participantes e tudo, mas a gente vai conseguir. Mas é uma dificuldade muito grande. Mas nós já temos esses. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Porque é muito difícil os homens aceitarem ajuda. Por quê? Porque o padrão é um padrão mais rígido e se coloca como a capa do super-herói, né? Deixa que eu faço, deixa comigo, tá tudo certo, tá sempre tudo certo. E aí, para os homens, eles vão ter problemas de coluna, ali na frente, então vai vir hernia de disco, bico de papagaio, lombalgia, etc, etc. Ali na frente começa o quê? Problema de próstata. Sabe por quê? Porque é como se aquele masculino ficasse tão inflamado que a próstata começa a dizer assim, ei, vamos tirar o pé do acelerador. Para as mulheres, a longo prazo, quando a gente não percebe, problema do quê? Além de coluna também, de ovário, útero, de toda a parte ginecológica. Por quê? Porque o nosso feminino interno, né, no cérebro, homens e mulheres têm lado direito, esquerdo, feminino, masculino. O lado do feminino, ele elabora. Então, imaginem assim, eu quero construir uma casa. Então, o meu lado feminino é quem vai pensar na como que vai ser a planta, vou desenhar, vou pensar que eu quero uma sacada de frente para aquele lado que entra o sol e tudo mais. Então, esse é o lado feminino. O lado masculino executa. E todos nós temos essa condição de equilibrar o lado feminino e o lado masculino para poder ter uma boa execução na nossa vida, uma boa realização, né? Então, para os homens, eles já têm um caráter mais estrutural, mais rígido, né? E as mulheres que são fibromiálgicas, elas puxam para frente delas um masculino muito maior do que o próprio feminino. Então, e não quer dizer que elas não são bonitas, tá? Elas são lindas. E quando elas decidem se cuidar, elas ficam mais ainda. Só que internamente se comportam com a rigidez do masculino. Então, elas se distanciam daqueles que querem oferecer ajuda. Só que ali na frente, essas pessoas começam a ficar tão amarguradas, tão se sentindo numa culpa, sabe? Eu quero mudar, mas eu não consigo, porque daí o outro vai precisar de mim, e eu que tenho que fazer e tudo mais. E aí o corpo está adoecidíssimo, e aí vem uma necessidade de controlar. Então, já que eu não consigo estar tão perto, eu vou dizer para todo mundo o que cada um tem que fazer. Não é assim? E aí, esse controle, gente, vem a vida de novo e fala assim, não, eu vou te mostrar que você não controla nada, peraí. Aí vem de novo aquela crise terrível de dor. Então, as crises, elas estão aí, gente, para dizer assim, pelo amor de Deus, vamos voltar para dentro do coração de vocês. Vamos olhar no espelho e dizer, olha quanta força eu tenho e eu estou doando tudo para o outro e não está sobrando nada para mim. Eu não consigo me recarregar. Gente, vocês já viram como é que funciona uma bateria? A bateria,
ela é uma carga que de um lado ela recebe, do outro lado ela entrega a energia. Nós somos uma bateria e nós temos que equilibrar todas as nossas relações. O dar e receber tem que ser equilibrado. Essa é uma lei sistêmica de Bert Hellinger. Então, o que acontece quando alguém faz de mais e outro faz de menos? Aqui, a relação fica desequilibrada, né? Então, o que eu faço? Se eu estou fazendo muito e eu quero que o outro faça alguma coisa, se eu não pedir, ele não vai fazer. E outra, se ele acostumar, que você sempre faz, ele vai se manter aqui, ó. E a relação vai ficar desequilibrada. Então, um exemplo bobo, né? Mas bem interessante. Se você todo dia lava a louça, e aí você fica esperando que o outro ali que mora com você um dia venha e se dispõe a lavar a louça. E ele nunca faz, porque você sempre faz. E você tem pressa da louça limpa, né? Então você levanta e vai na frente fazer. E aí, para ficar igual, ele não vai lá lavar a louça tudo de novo. Ele vai se manter aqui. Percebe? Então, outro exemplo da lei do equilíbrio, né? O dar e receber de forma organizada. Não precisamos ir tão longe ou tão íntimos, né? Numa convivência familiar. A gente pode olhar, assim, encontrei a Beth na rua. Eu falo, nossa, Beth, você continua linda. Olha só, quanto tempo que eu não te vejo, mas não mudou nada e tal. E aí a Beth, na mesma hora, vai ter vontade de me elogiar também. Sabe por quê? Porque isso equilibra a relação. Né? Assim como se você estiver no trânsito e de repente alguém falar um palavrão para você, porque você sem querer fechou a pessoa. Você tem vontade de xingar também. Isso equilibra a relação. Não é? Então, se o equilíbrio ele se faz em relações com desconhecidos, né? Com pessoas que a gente, um vizinho, um amigo, um parente e alguém muito mais próximo, por que a gente vai tentar fazer força para manter a relação em desequilíbrio? Isso é a fibromialgia. Eu estou carregando a minha carga, a carga do outro, a carga do mundo e estou dizendo para o mundo assim, pode deixar que eu dou conta. Viu, Beth? Deixa eu te falar. Se tiver alguma pergunta, tem gente que está escrevendo aqui, você fica à vontade em repassar, tá? Não, eu estou falando, eu não estou nem vendo os comentários. A gente hoje quer lhe ouvir, na próxima a gente vai ter várias perguntas para fazer, mas a gente quer poder participar, poder ouvir, conhecer, porque realmente isso é muito novo. Queria só lhe dar uma informação que eu tenho muito orgulho disso. Os reumatologistas que fazem live com a gente sempre estão falando que a terapia, a importância da terapia e da atividade física, inclusive da alimentação. Então, eles cobram mesmo. Eles cobram essa situação todos, doutor. Eu tenho muito orgulho disso, porque eles todos falam dessa maneira. Que o emocional, a atividade física... E eu tive essa experiência agora, doutora, porque como com o tratamento não teve períodos que eu fiquei sem caminhar e eu demorei, ganhei peso, já estou até perdendo, portanto, eu senti muito isso. Eu tive uma crise esse final de semana que parei no hospital, muito forte. Melhorou? Já está melhorzinha? Já estou no... Você identificou o que aconteceu para gerar essa crise? Não eu acho que falar, só sim ou não. Não, só lhe explicar. Como esse tratamento é muito amplo, eu fiz as cirurgias mais difíceis com muita facilidade. Surpreendi, porque eu entrei, saí, removi, sem nenhum problema. Quando chegou agora, no final, na parte da espera, coisas que eu fazia sem nenhuma anestesia, tudo tem que me anestesiar. Parece que eu cansei. E é assim, a vida da gente é assim. Mas eu vi que é isso que eu tenho que me cuidar, que vou voltar a fazer as minhas caminhadas. Tive que voltar à medicação, vou usar sem nenhum problema, até depois eu fazer a remissão, como eu faço. Minha reumatologista sempre vai tirando, quando eu já estou bem, eu retiro. Mas no momento eu estou precisando ainda. Perfeito. Você percebe, né, Beth, que tudo é um processo. Então, agora que você está num processo
que, querendo ou não, é um processo dolorido, né? Cirúrgico e, enfim, ainda tudo que mexe, né, no rosto deixa tudo muito mais sensível. Então, observe, né? Como você vem reagindo e como você vem percebendo com mais rapidez, né, aquilo que deixa o teu corpo mais sensível. Aqui já é uma região sensível por natureza, mas eu acredito que, assim, hoje você deu um destino para esse excesso que, por um acaso, apareceu aí dentro de você quando você passou pela fibromialgia, né? Então, hoje você ajuda essas pessoas todas, entrega todo o seu amor, mas não pode esquecer de pedir ajuda, né? Então, solicitar ajuda e compartilhar, né, a carga, gente, é maravilhoso, porque assim, você descobre pessoas tão incríveis e com tanta força, né? E aí a gente começa... Eu posso ter, assim, tem muitas coisas que às vezes me entristecem, mas o que eu recebo do Fibromialgia Nordeste Brasil, de todo o Brasil, é muito maior do que as tristezas, entendeu? Tanto que eu decidi que eu não ia parar de fazer as lives, iria usar máscara, mas eu não iria tirar o direito das pessoas de adquirirem conhecimento. Seria um egoísmo meu, eu ia ficar triste, eu ia ficar sem fazer o que eu gosto. Então eu disse, sabe de uma coisa? Vamos para cima e vamos de máscara. E tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Né? Reconheça, assim, os momentos. Isso para você, para mim, para todos, viu, gente? Eu tô falando com os fibromialgicos, mas não tenham dúvidas. São muitas ainda as pessoas que se sobrecarregam, porque entendem a força que tem, mas acabam fazendo em excesso. E esse excesso, eu sou ariana, né? Eu sou a pessoa elemento fogo, eu também faço bastante, né? Então, assim, eu tenho que me trabalhar também, né, gente? E aqui é uma construção. Né? Então, essa observação, quando a gente faz o que a gente ama, a gente peca por excesso. Né? Eu falo assim, se eu pudesse, né, eu trabalharia, assim, deixaria aberto 24 horas, porque eu realmente amo o que eu faço. E eu vejo, para mim, né, a maior felicidade é você perceber que a pessoa tomou consciência e ela tomou posse daquela consciência. E agora o comportamento é outro e a doença começa a te dizer tchau, porque ela tem um motivo de estar ali. Ela é uma carta convite. Né? E a fibromialgia, se ela tivesse uma cartinha escrita endereçada a você, ela diria assim, aprenda a viver e deixe viver. Né? Por quê? Porque viver é uma arte, não precisa ser pesado. Né? Pode ser, a gente pode se treinar num olhar mais leve. A gente não precisa reagir a tudo que acontece o tempo inteiro. A gente não precisa dar opiniões constantes em tudo que acontece. Né? Aquilo não me serve, eu deixo para lá. Aquilo me serve? Oba, vou recolher aqui, vou colocar na minha cestinha. Então, gente, saber ter essa condição, né, de entender que nem tudo é pessoal, nem tudo é para atacar, nem tudo é para ofender, né? Por quê? Porque se a pessoa se sente por um acaso ofendida, significa, tem gente que me pergunta assim, quando eu me sinto ofendido, o que fazer? Eu digo, você se sente ofendido se você comprou aquela ofensa para você. Você entendeu que coube em algum lugar. Porque se você vê uma pessoa que não está num equilíbrio, naquele momento ela não está no equilíbrio ok, né? No equilíbrio perfeito dela. Então ela fez um movimento ali que te feriu. Mas ela te feriu ou você se permitiu ser ferido? Né? Então, quando a gente começa a perceber que nem tudo é com a gente, nem tudo é pessoal, né? Ainda eu vejo pessoas em consultório fazendo descobertas incríveis, assim, nossa, aquela pessoa que eu achei que ela me odiava, a gente foi trabalhar num local mais amplo com outras pessoas, ela é assim com todo mundo. Então a gente começa a perceber que nem tudo é pessoal. Eu li outro dia, ontem, se não me engano, uma postagem de uma pessoa aqui e me levou a uma reflexão muito grande. Gente, quando a gente entrar no Instagram, seja da pessoa que for, lembre que atrás daquele Instagram tem um ser humano. As pessoas fazem os comentários, doutora. Eu fiz uma postagem da Isabela Camargo sobre Lady Gaga. Gente, o texto dela foi de encontro a tudo que postaram embaixo.
Então, eu estou muito preocupada com a internet nesse sentido. Se eu posto uma coisa e dá muito link, aí eu posto de novo a mesma coisa. Eu posto de novo até mexer com o emocional. E não é assim que funciona, gente. Esse é o lado que eu acho triste. Hoje, infelizmente, assim, as pessoas, elas diminuíram o contato, né, o convívio. E a gente tem essa coisinha aqui, né, que é útil, a tecnologia ela é maravilhosa. Eu acho que quando a gente passou aí pela pandemia, ou a gente teve uma condição de aprender ou reaprender a usar a tecnologia, né? Porque aí a gente entendeu que a tecnologia diminui a distância, que a gente, né, muita gente ficou sem visitar os avós, né, os mais velhinhos na família, e fez aqui um contato via chamada online, enfim. Então, a tecnologia nos serviu de várias maneiras. E é esse muito bom, é ajudar, né? Mas, infelizmente, muita gente acaba usando de uma forma que, assim, faz no esconderijo, né? Ninguém está me vendo e eu posso dizer o que eu quiser. Então, não sei se vocês já viram um vídeo que circula no Instagram, que são dois cachorros, que eles estão cada um de um lado de uma cerca, e aí eles se encaram e latem muito alto um para o outro. E mostram os dentes, e rosnam. Aí vem o dono do cachorro que está do lado de dentro e abre o portão. E aí eles ficam quietinhos. Na internet, é a mesma coisa na internet, né? As pessoas querem falar, querem impor, né? E eu só digo assim, gente, se não servir, vai para outra postagem. Não precisa, né, se comprometer a própria energia com coisas que vão, assim, vai te desgastar, você vai perder tempo, né? Então, assim, a escolha de como você gasta a sua energia, ela é fundamental para a sua saúde, né? Por isso que os médicos vêm aqui, eles dizem, faça terapia, vá para academia, faça um pilates, faça pintura, né? Por quê? Porque tudo isso você está investindo em você. Você está investindo em saúde, né? Está investindo em energia renovada. Porque, gente, ficar se alimentando, né, dessas coisas assim... Eu faz 20 anos que eu não vejo televisão, não gosto de televisão. Eu assisto, assim, filmes, seriados, aulas, né? Então, eu não gosto de TV, a TV me incomoda. Então, gente, por quê? Porque eu vejo que, assim, é uma repetição de informações negativas. E a gente sabe que o ser humano adora uma tragédia, né? A tragédia, ela repercute muito mais rápido. Porque se o noticiário falasse de coisas boas, não ia fazer sucesso. Então tem que ficar trazendo as coisas ruins. E aí o que eu digo para as pessoas? Dá uma desligada na televisão, fica um pouquinho com você. Né? Será que no momento que você acorda, qual que é o seu estado de presença? Você se percebe quando você acorda? Você percebe qual que é o primeiro pé que você coloca no chão? Você percebe com que mão que você abre a porta do banheiro? Você percebe que todos os dias você faz tudo igual e não muda uma vírgula, porque aquilo é como se te deixasse seguro? Então, a medicina chinesa, ela fala assim pra gente, se você está numa rotina fixa, você já está doente. Então, eles trazem a possibilidade de você observar. Então, estado de presença. O que é estado de presença? O pessoal pensa, eu vou ter que meditar, vou ter que ir lá pro Nirvana. Não, gente, você vai tomar uma água, você presta atenção na temperatura da água. Você presta atenção como ela está te nutrindo, como ela está te hidratando. Quando você vai tomar banho, você agradece aquela água quentinha caindo no seu corpo, te limpando. Imagina que aquilo é um banho cheio de cura. Por quê? Porque o seu poder mental, ele cria uma realidade. Pode perceber que o estado do seu pensamento, se você começa a pensar, meu Deus, eu não vou conseguir fazer, deixar de agir dessa forma, eu vou, né, começa a me culpar, começa a entrar naquela energia, você não está conversando com ninguém, você está só pensando, pronto, já veio um movimento depressivo. Só pela movimentação dos seus pensamentos. E vai ativar um sentimento e você vai ficar conectado entre o pensar e o sentir com aquela angústia, né? Já quando eu falo para as pessoas que eu atendo aqui, se você tivesse uma prateleira de sentimentos na sua frente, você pensasse assim, né? Cada vez que você estiver angustiado, faça esse exercício de pensar assim, se eu pudesse escolher o que eu estou sentindo agora, eu escolheria sentir isso que está passando por mim nesse momento? E se a resposta for não, pelo comando mental, eu gostaria de acessar a minha paz interna. Eu escolho a
minha paz interna. E vocês vão perceber o que acontece dentro de vocês. Porque a gente não dá comandos para nossa mente. E a mente, vou contar para vocês que é só um robô. Ela é um piloto de bordo. Sabe quem manda? É o coração. O coração traz o sentimento, traz uma vontade que muitas vezes é divina. E quando eu falo em vontade divina, eu estou falando daquela chama. O que você faz? Pergunta aqui para quem está nos assistindo. O que você faz que brilha teu olho? O que você faz para você que brilha teu olho? Você fala, ai, que gostoso quando eu faço aquela aula de pintura. Ai, que delícia quando eu faço carinho no meu cachorro. Ai, que gostoso. Qual que é o momento que você tem, que você sente prazer pela vida? Então, eu diria que para os fibromialgicos, para aqueles que carregam as dores do mundo nas costas, é hora de soltar essa cruz. Porque quando a gente começa a voltar a ter a alegria de viver, a voltar a ter uma conexão mais profunda com a vida, a gente se reconecta e a gente volta para dentro do nosso corpo. Eu falo assim que muitas vezes as pessoas usam o termo encarnado de estar dentro do corpo físico, né? E eu digo, muitas vezes nós estamos encarnados, mas nós não estamos corporificados, nós não estamos dentro do nosso corpo. A mente está em tudo que é lugar, mas você não está ali. E a mente te leva para os lugares. Se você pensar numa memória triste, você vai marejar seus olhos. Não é assim? E se você pensar em algo alegre, numa memória saudável, numa memória de algo gostoso que você viveu, ou então aquele fim de tarde que você viu o pôr do sol lá na praia, mas eu não consigo ir à praia agora, não tem problema, feche os seus olhos, vá à praia dentro de você, faça esse exercício, sinta o vento batendo no seu rosto, entre em contato novamente com esse ser que pede por vida. A fibromialgia traz essa necessidade de você se reconectar com a sua vida, com a possibilidade de viver uma vida mais saudável. Né? Por quê? Porque quando você se desconecta dos caminhos, funciona mais ou menos assim. O coração vem e te fala assim, eu quero fazer um curso que, nossa, desde quando eu era criança eu penso sobre isso, eu quero muito fazer. Aí a informação sobe do coração, ela vem para a mente. E a mente começa assim, mas nessa altura do campeonato você vai fazer curso? Mas é caro. Mas e seus filhos? E sua casa? E seu cachorro? E a roupa no varal? Pronto. Acabou. Acabou. Morreu ali uma ideia que nem chegou a nascer. Entende? Nem chegou a nascer. Nem chegou a nascer. Então, quando você percebe o que acontece entre mente e coração, eu falo que são corpos, né? Corpo mental, corpo emocional. Então, o teu corpo emocional está te mandando para um caminho, o teu corpo mental está te mandando para outro caminho, acabou. A doença vai se instalar nessa brecha que você deixou. Que é aquele conflito entre o que eu gostaria de fazer e o que eu não consigo fazer, porque eu já me coloco todas as barreiras possíveis. Eu tenho aprendido muito, Cíntia, que tem me ajudado muito, coisas tão simples que me dão prazer. Coisas que normalmente eu fazia antes e eu nem sabia que eram prazerosas de fazer. Então, hoje eu consigo entender isso. E procurar ir atrás, entendeu? Mesmo quando não está bem. Aceitar as pessoas. A gente escuta muito do fibromialgia, minha família não me entende, ninguém me entende. E eu sempre faço essa pergunta de volta. Se você nem entendeu quando teve o diagnóstico, como é que sua família vai entender de imediato com a história? Eu sempre peço, convidem as suas famílias para assistirem a live, que elas vão começar a entender o que é fibromialgia, o porquê você está daquele jeito. Então, assim, a gente tem essa tendência ninguém entende. Eu tive a fase muito grande dessa fase aí, que dificultou meu relacionamento com minhas irmãs, porque eu queria que todo mundo entendesse. Gente, se nem eu estava entendendo. Exatamente. E aí o corpo começa a doer mais e mais e mais, porque é como se ele dissesse assim, gente, vocês não estão vendo o que eu estou passando? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui comigo? Né? E aí o corpo está expressando o colo que geralmente você não pediu. Está expressando a necessidade de ter o aconchego dessas pessoas, de ter o acolhimento. Por quê? Porque você, fibromialgico, acolhe demais, faz demais, serve demais e não se permite ser servido.
ser acolhido, ser amado. Então, eu vim te contar que você pode e que você merece. Gente, para quem precisa, assim, neutralizar todos esses sentimentos de culpa que muitas vezes ficam corroendo você, eu tenho um canal, depois você entra no meu Instagram, lá na bio tem um canal do YouTube, se você entrar lá e procurar por meditação do perdão, você vai ouvir essa meditação por 90 dias, é só escutar o exercício. Para que você vai fazer isso? Para você neutralizar aqueles caminhos. Eu durmo, vivo e viajo, é muito legal. Ótimo, continue fazendo. Então, para que serve esse exercício? Para você neutralizar aqueles caminhos que já estão automáticos no seu cérebro e para você abrir novas possibilidades neurais. Por quê? Porque quando você tem um caminho de rotina fixo, o seu corpo vai ficar combatendo a possibilidade de mudança. Então, quando você coloca um exercício meditativo, que é praticamente uma condução, né? Você vai perceber que é um exercício que vai conduzindo a sua mente e você vai internalizando uma nova realidade. Então, é aquilo, né? Quando eu desejo fazer uma mudança, eu tenho que mudar em todos os aspectos. Eu tenho que perceber o comportamento, né, que está gerando toda essa situação. Eu tenho que perceber os pensamentos. E se você observar os seus pensamentos, com certeza, lá no fim do dia, se eu falar para vocês assim, ó, peguem um papel e faz um risquinho cada vez que você tiver um pensamento negativo. E aí você faz sei lá, uma bolinha cada vez que você tiver um pensamento positivo. Você vai perceber que no fim do dia vai ter um monte de pauzinho e quase nenhuma bolinha. Por quê? Porque geralmente a mente fica treinada para algo mais denso, mais pesado, mais negativo, né? Então, é aí que se instalam as dores. E a sua frequência, isso é medido em hertz, tá, gente? Isso não é misticismo. A sua frequência, que dá para medir em hertz, ela fica muito baixinha. Lá no meu Instagram eu tenho uma postagem sobre os hertz e as emoções. Então, assim, aproximadamente 20 hertz é a frequência da vergonha, da culpa. Olha que pouquinho, 20 hertz. Se você chega a 250, 350, você já entra na alegria, entra no amor. E ali, gente, não tem espaço. Pode perceber, se você está num momento gostoso, se você está conectado à natureza, ou está de bem com o que você está fazendo, com o seu trabalho, com o seu dia a dia, a dor começa a sumir. Do mesmo jeito que ela apareceu, ela começa a falar tchau para você. E esse é um ótimo caminho. Então, explorem o canal, tem muito exercício, tem muita aula, tem muita explicação, né? Cada meditação tem a explicação ali nos vídeos, então fiquem à vontade de explorar, tá bom? É bom, e isso, Cíntia, nos leva a crer que falou aí agora a Eliette sobre os pensamentos intrusos, né? E eu me lembro que assim que a gente começou a fazer as lives, que começou a pandemia, teve uma história que eu não esqueço nunca, que numa live o psicólogo falou, se não me engano, foi o Almir, que a gente se apega a certas coisas e começa a dizer, não, eu estou morrendo de dor, mas eu vou fazer isso porque só eu sei fazer bem. Gente, uma louça, todo mundo lava melhor do que você. Uma casa para limpar, hoje, todo mundo faz melhor do que eu. Quer dizer, a gente assume as responsabilidades que não tem sentido. Quando eu entrei de licença, doutora, que eu parei de trabalhar, ainda hoje, eu trabalhei em cima do dormir, porque dava 6h30 da manhã, eu estava em pé passeando com minha cachorrinha. Chegou ao ponto de um porteiro que se dá comigo, falar comigo, Dona Beth, para que a senhora está levantando hora dessa? Pois é. Incrível isso. E aí, assim, nem você tinha pensado, né? Só um minutinho, doutora. Jocilene, digita bem aí a live o Instagram da doutora, que eu vou fixar ele. Eu tiro meu celular e fixo ele. Fixar. Eu vou passar já. Aguardem só um pouco. Eu preciso que a pessoa vai digitar aí e eu vou fixar. Pode continuar, doutora. Então, a gente precisa isso. Uma coisa que eu tenho tido uma preocupação muito grande, doutora, porque já aconteceu algumas vezes, não foi a primeira vez, eu fiz uma live com uma médica reumatologista, não vou dizer de qual a cidade. Doutora, quando eu abri, a senhora visse o comentário de uma pessoa dizendo que
foi nessa médica que ela não levantou nem a cabeça. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Tá fixada aí, ó. Terapeuta Cíntia Becdi, né? Então, ela botou. Se depois eu fui atrás saber, ela não é paciente da mulher. Quer dizer, você já viu o perigo de uma coisa dessa na internet? E você tem que cuidar disso, porque se ela fez isso, ela está muito amarga. Se eu faço isso, eu estou amarga. A gente tem que entender que cada um dá o que tem para dar, né, gente? Se nesse momento, eu brinco assim, né? Às vezes a pessoa ela chega num grau de amargura que ela vira um pé de boldo. Não sei se vocês conhecem, mas quando você tá ruim do fígado, você toma boldo. Boldo. Né? Você dá uma maceradinha lá no boldo, aquele gostinho, às vezes tem gente que tem cara de pé de boldo. Mas assim, gente, é o que a pessoa consegue no momento. Então, esse movimento, quando a gente percebe que o outro está muito adoecido, uma coisa fundamental, que é muito importante que vocês saibam, faz parte da cura o desejo de ser curado. A gente não salva ninguém. A gente não faz consegue... parte do desejo de ser curada. Exatamente. Por quê? Se alguém me pedir ajuda, eu vou estar ali pronta, de braços abertos. Vem que, né? Eu conheço um caminho, vem cá. Agora, se eu entender que a pessoa está doente, mas ela não reconhece isso, quem sou eu para ficar ali tentando convencer o que ela precisa? Então, gente, solta, desapega de ficar tentando convencer o que o outro precisa, como que tem que ser, porque se o outro fosse fazer como você faz, ele não seria o outro, ele seria você. Não é? Talvez nem daria certo. Bom são as diferenças que a gente vai se encontrando. Exatamente. Que dá para compor quando a gente está na mesma ressonância. Por que a gente se encontra nesse grupo aqui? Porque são pessoas que estão buscando cura, né? Estão buscando conhecimento, estão buscando a consciência, estão buscando esse retorno para a essência, esse retorno para a alma, né? Então, quando a gente entende que assim o outro ele está numa situação desfavorável, tudo que a gente pode fazer por essa pessoa é não atrapalhar o processo dela. Porque se a gente for tentar combater, ou se a gente for tentar conflitar, a gente perde energia e o outro muitas vezes só está esperando por isso. Quer um exemplo? Todo mundo deve conhecer aqui uma pessoa que é aquela pessoa raivosa. Sabe aquela pessoa nuvenzinha negra que entra assim já esbravejando com tudo? Todo mundo conhece alguém assim, né? Então, o que acontece? A pessoa raivosa, ela criou um meio interno biológico que as células que nascem dentro dela já nascem buscando energia de raiva. Isso é um hábito que começa a acontecer no comportamento e se transforma fisiológico. Então, o que essa pessoa faz inconscientemente? Ela fica buscando episódios para sentir mais raiva, é como se fosse um alimento. Na medicina chinesa, a gente chama raiva de agressividade, mas não é a agressividade que a gente conhece aqui como agressividade violenta. É a energia de ação para a vida, para o mundo, para suas realizações, né? Então, mais uma curiosidade, o fígado na medicina chinesa rege músculos e tendões. A fibromialgia, então ela está te dizendo assim, onde você está investindo a sua energia? Que você está tão sensível com qualquer movimento que você faça, né? Então, quando você percebe que o outro não tem condição ainda de entender a necessidade, você pode até oferecer, olha, isso aqui foi bom para mim, se você quiser dar uma olhadinha lá, mas, gente, não obriga ninguém, solta. Solta, porque aqui o processo da evolução, ele é único, exclusivo e individual. Então, o que eu costumo dizer, quando as pessoas têm uma dor, eu conheço pessoas incríveis, maravilhosas, que se transformaram em meus amigos quando chegaram no consultório por conta de uma dor. E eu falo, ninguém vem aqui no consultório porque eu tenho olhos bonitos. Não, as pessoas vêm ao consultório porque elas chegam carregadas de dor, de sofrimento. Quando aquela alma está muito cansada e ela não vê saída. Então, ela vem ao consultório. E aí, a gente vai fazendo um trabalho onde eu descubro seres incríveis, maravilhosos, cheios de luz, cheios de potência. E que quando ele se descobre, aí ele se transforma. Entende? Então, assim, a nossa busca aqui, se a gente não consegue auxiliar o processo do outro, que muitas vezes a gente pode ajudar quando solicitado, tudo que a gente pode fazer é melhorar o nosso processo.
é melhorar a nossa consciência, é ampliar o nosso autoconhecimento, é expandir a nossa visão, entendendo que, assim, para tudo tem um caminho. E tudo que nos acontece aqui não é ao acaso. São coisas que nos convidam a olhar de novo, a fazer, tentar por um novo caminho, a fazer de forma diferente, né? Mas não desistir de seguir adiante. Porque muitas vezes a gente acaba fazendo até um comparativo assim, poxa, mas lá atrás era bom e tá vendo, eu não sabia, e daí se coloca lá no passado. Só que o passado já foi, é igual uma poça de água parada, né? Então, se a gente fica vivendo aquela energia, 70% do nosso corpo é água, o que acontece com a água parada? Apodrece da doença, né? Bichinho, dengue, não é assim? É verdade. Então, se a gente não coloca, né, essa energia a favor da vida, a gente precisa começar a prestar atenção onde que eu estou investindo a minha energia. Porque às vezes eu estou investindo e estou vendo que não tem retorno, e aí o fibromialgico começa a doer mais ainda, mais ainda. E assim, gente, tem pessoas que eu atendo que já caíram numa movimentação de, poxa vida, eu sou doente e ninguém reconhece. Cuidado com o vitimismo, tá, gente? Esse lugar, ele é um lugar, parece gostosinho, mas não é. Eu brinco e falo assim, é um oforô de cocô. Por quê? Porque parece legal, parece chique, parece bonito, você entra e tá quentinho, mas quando você vê, não é água. É pedido, né? Então, imaginem que assim, quando você consegue entender o teu processo e consegue perceber que toda aquela energia que você investiu, né? Pensa aí, gente, percorre aí, tudo que você já fez pelo outro, tudo que você já, né, se desdobrou, já realizou, já ajudou. E aí, se você pegar, não vou falar nem 100%, pega 50% dessa energia e pensa o que você seria capaz de fazer por si mesmo com 50% dessa energia. Acho que muita coisa, né? Muitas realizações. Não? E às vezes até a gente com o peso todo não deixa a pessoa nos ajudar. Porque a gente já está tão armado, já está tão contra qualquer coisa, que às vezes tem pessoas que estão próximas de você, que estão aí para lhe ajudar, e você não recebe ajuda. Exato. Exato. Porque já formou aquela armadura, né? Já criou aquela proteção. Tem um livro muito, muito bonitinho, uma fábula, não é só de criança, não. Chama O Cavaleiro Preso na Armadura. E é muito interessante, através do conto, a gente percebe que isso acaba sendo literal. Muita gente faz isso. É um cavaleiro que ele se identifica tanto com a armadura, né? Ele gosta de ser visto como o cavaleiro nobre, que salva as donzelas, né? E ele se identifica muito com aquilo, só que quando ele tenta tirar a armadura, está enferrujada, ele não consegue. E aí ele precisa fazer toda uma busca, nem o ferreiro consegue ajudar ele. Então, ele precisa fazer toda uma busca, e daí tem toda uma simbologia que vai contando durante a história, todos os processos, um a um, que a gente tem que viver para poder ir desconstruindo essa armadura, porque ela não se construiu do dia para a noite, né? Foi toda uma construção. Então, tenham paciência com o processo de vocês. Principalmente, não se julga. Olha para trás e seja gentil. O que eu fiz? Ah, mas eu fiz daquele jeito, não foi o melhor jeito. Tudo bem, foi o que você conseguiu dentro daquela situação, naquele tempo. Hoje você faria diferente? Então tá bom, quando vier uma próxima situação, faça da forma que você quer fazer. Mas não fica preso nessas culpas. Não fica preso nessa armadura. Diga. Estão tendo aqui muitas palavras, a Sil Dantas aqui falando, terapeuta maravilhosa. E eu sempre gosto, entraram pessoas depois, gente, que eu tenho, assim, o maior orgulho de como a gente conseguiu. Eu sou fã da jornalista Isabela Camargo Oficial, eu falo muito nela, sigo ela, sempre estou usando os vídeos dela, até que eu conheci a Cíntia, e eu fiquei postando ela também, eu comecei a repostar para o grupo, e todo mundo agradeceu muito. E ela foi e falou no privado, agradecendo. Daí já fui logo convidando para o Fibromialgia Nordeste, né? E graças a Deus ela está com a gente. Essa é a primeira live de muitas, com certeza, viu, doutora? Vamos fazer, com certeza. Para mim é uma alegria poder compartilhar, né? Assim, a Isabela hoje
faz um trabalho, né? Ela é uma ótima comunicadora, ela faz um trabalho voltado para a consciência. Eu tenho a alegria também de ter ela por perto. Então, assim, é uma grande rede do bem. É uma grande rede que vai... A história dela é belíssima, quando ela contou que ela, com 20 anos na Globo, fez uma entrevista com a Fernanda Montenegro e ela pagou. E depois, Esse foi um dos episódios. E quando ela voltou, que com pouco tempo a Globo demitiu. Sim. E aí ela começou um trabalho do burnout e ela levou em frente. E assim, gente, ela é maravilhosa. Quando ela posta lá, eu fiquei triste quando eu vejo que as pessoas não estão, às vezes, entendendo. Ela nos coloca tão pra cima. Outro dia eu postei um vídeo dela, até falei pra Cíntia, gente, quando eu vi que ela curtiu, eu disse, eu não acredito. Tá vendo? Olha só, a internet traz coisas incríveis também. E não se aborreça com as pessoas que não entenderem, Beth. Cada um tem o seu processo, cada um está no degrau da escada, né? Porque a experiência que você tem, muita gente não vivenciou. E é o que eu costumo dizer, a dor, ela leva a gente a olhar para a cura. Querendo ou não, as doenças, elas vêm para fazer esse convite de, olha de novo, onde que tá, o que está de errado aqui? Você consigo mesmo, sabe? Então, assim, quando a gente olha com gentileza e com amorosidade para o nosso processo, às vezes você olha para o outro, aí vem aquela vontadinha de julgar e você fala assim, não, eu sei, eu já estive nesse lugar, eu entendo. E tá tudo bem, né? Então, assim, é entender que tudo faz parte. E quando a gente tem a possibilidade de ajudar porque o outro nos pediu ajuda, é maravilhoso, mas a gente não pode se esquecer, a gente não pode se abandonar, né? A gente não pode entender que, poxa, porque eu consigo fazer tanto e eu não aceito que eu estou nessa condição, pois a doença vem apenas para te lembrar que você é humano e que você merece carinho, que você merece ser amado, que você merece recomeçar a sua vida. Então, quando a gente tem qualquer debilidade, qualquer doença, não precisa ser a fibromialgia, mas falando dela aqui novamente, né? Poxa, quantas e quantas crises, às vezes, a gente tem e se sente assim, sacudido. Daqui, com certeza, muita gente já perguntou o que a vida está querendo me dizer? E aí eu falo que esse lugar é o melhor que tem, porque quando você faz essa pergunta, você já entendeu o motivo da doença ter chegado, que a cura está logo na sua frente. Então, quando você fala, meu Deus, eu quero entender, pronto, as respostas começam a chegar. E eu falo que Deus é tão maravilhoso que Ele fala por todas as bocas. E Ele traz informações, às vezes você não sabe nem de onde veio, às vezes você está na fila de banco e alguém fala um negócio que você escuta, fala, mas era isso que eu precisava ouvir hoje? Verdade. Não é? Então, quando a gente começa a ampliar o nosso radar, ampliar a nossa consciência, a gente vê que todas as manifestações são um milagre da vida. Todas as manifestações. A gente começa a treinar o nosso olhar para enxergar o bom, para enxergar o bem. Né? Olha quantas pessoas a gente consegue reunir aqui e nós estamos falando de consciência. Né? A nossa energia se eleva e a gente fica com o coração quentinho. Cada vez que eu faço uma live, cada vez que eu faço um atendimento em consultório e eu percebo o olhinho da pessoa brilhar, porque em algum momento ela entendeu o que eu estou falando, o coração esquenta, é gostoso, você fala, nossa, que gostoso fazer esse movimento, não é? E eu tenho certeza que você sente a mesma coisa, né, Beth? Quando você traz as pessoas e quando as pessoas te dão feedback. E até é como se eu estivesse tirando a melhor parte de mim agora. Eu gostaria que essa parte eu tivesse vivido lá no início da vida, que eu acho que teria sido muito melhor para mim. Mas que bom que chegou, né, Beth? Você imagina as pessoas que sofrem, né, e que ficam nesse sofrimento, a gente pensa assim, ainda bem que foi nessa vida. Você imagina pessoas que ficam vidas atrás de vidas. Eu sou reencarnacionista, então por isso que eu falo de vidas. Então imagina pessoas que, né, não sabem quanto tempo, porque como tudo aqui é uma construção, imagina que assim, para eu mudar um padrão, às vezes eu vou precisar de mais tempo. Aí eu brinco que a gente passa lá o Credit Karma, né? Então a gente parcela em algumas vezes para conseguir ajustar um comportamento. Então, gente, se você chegou numa cura, independente do... Aqui o tempo é relativo, né? Independente do momento, eu atendo um senhorzinho, um querido, que ele chegou em consultório com 89 anos, trazido pelo filho que já era meu atendido também. E sabe o que ele me disse? Ele me disse assim, eu estou aqui para saber quem eu sou.
Olha que lindo! Aos 89 anos, né? E ele veio, ele perdeu a esposa, ficou muito tempo assim angustiado, e ele achou que a vida dele acabou. Só que então eu disse para ele: o que você gostava de fazer antes desse casamento chegar na sua vida? Ah, mas faz tanto tempo, eu fiquei tantos anos casado que eu não me lembro. E aí eu disse para ele: vamos resgatar, o que você gostava lá atrás de fazer? E aí ele se lembrou que ele gostava de tocar violino. E o tio dele era um músico e o pai era um engenheiro. Então, o pai dele ficou muito bravo quando pegou o tio dando aulas para ele, pegou o violino, quebrou na cabeça dele e disse: você não vai fazer isso, você não vai ser músico, você vai ser engenheiro. E ele disse que tudo bem, que aceitou, e aí se formou engenheiro, foi um ótimo engenheiro. Porém, ele veio para o próximo encontro em consultório com o violino. E aí ele voltou para as aulas e passou a fazer as aulas. E depois, sabe onde ele foi parar? Ele foi parar numa orquestra dentro do Municipal de São Paulo. Então, quando a gente observa essas... Olha, gente, nunca é tarde. Se a gente está aqui, a gente tem mais uma chance. Todos os dias você acordou, abriu os olhos, você tem mais uma chance. Então, assim, enquanto a gente tiver possibilidade de vida e condição de buscar, né, o conhecimento, não precisa muito para buscar conhecimento. A gente está aqui numa live, está todo mundo na sua casa, sentadinho, né? Ninguém está fazendo força. Então, independente da idade, o tempo é relativo. A qualquer momento que a cura se apresentar, é um presente. E a gente tem que enxergar dessa maneira. E se a gente colocar o coração sem a revolta de ter a fibromialgia, porque eu ter, porque isso, eu me lembro que uma vez eu perguntei, por que eu tenho por que eu? E aí eu encontrei uma frase, por que não eu? Qual é que é a estrela na testa que eu tenho, por que não eu? E muitas vezes vem para o lado positivo, e a gente se leve, sabe? Hoje, eu acho que quem me conhece, me conhecia há mais tempo, sabe disso. Hoje, eu me considero mais feliz, com menos atividade, com ter que estar... Eu, com muito pouco, eu me considero muito mais feliz do que antes. As coisas que eu faço hoje me dão muito mais prazer do que as que eu fazia antes. Sim. E isso tudo eu me encontrei também. Agradeço a pandemia, que foi que me deu a oportunidade também de refletir sobre isso. Sim, né? Mas a vida, ela se faz por contraste. Então, você jamais saberia como é gostoso fazer o que você faz hoje se você não tivesse passado pelo caminho que te trouxe até aqui. Que não era tão gostosinho assim, mas você foi aceitando a proposta da vida, a modelagem que se apresentou, a possibilidade de mudar de caminho, e aí você ganhou o seu presente, porque você colaborou com o seu processo, entende? Então, assim, nada é perdido. Se você tivesse já chegado nesse lugar que você está hoje, de repente não ia ser tão bom. Você não ia ter, assim, essa gratidão por sentir que esse lugar que você chegou é um lugar abençoado, né? Então, tudo faz parte do processo. Aqui a gente não pode tirar nenhuma parte, porque as pessoas entendem que, assim, tudo tem que estar maravilhoso o tempo inteiro. Não, gente, a vida é movimento. A gente adora aquela palavrinha estabilidade, né? A pessoa está na UTI, mas está estável. Então, assim, estabilidade é uma coisa que ela faz um movimentinho bem pequenininho. Mas o que é estabilidade 100% aqui para a gente? Lembra do monitor de frequência da UTI? Né? Se ficar o reto assim, ó, estabilidade chama-se morte, não é assim? Então, quando a gente entende que a vida oscila, só que a gente não precisa se deixar arrastar com a vida. A vida vai oscilar, vai trazer um movimento que pode dar uma mexida. Então, assim, pode ficar bravo, pode, né, ficar irritado, pode ficar entristecido, mas não permita que aquilo domine você por mais tempo do que o devido. Então, esse é o orar e vigiar que o Mestre Jesus sempre falou. Então, quando a gente percebe que aquilo está tanto tempo ali com você, que muitas vezes você não está mais sentindo a emoção, mas você vestiu a emoção, e você se apresenta com aquela emoção, aí já tem uma doença instalada, né? Então, assim, reconhecer esse limite entre até onde eu permito estar dentro dessa emoção. Ela tem que passar pela gente, a gente tem que dar um destino para ela.
Mas ficar ali, levar ela para tua cama, pro travesseiro, aí no dia seguinte acorda, ainda tá com ela, aí é o cachorrinho, você vai levando na coleira, quando você vê já virou um monstro, não é assim? E engraçado, doutora, que isso acontece muito com minha irmã. Todas as vezes que eu começo a falar um assunto que me deixou triste, que me magoou, que eu começo a repetir, eu acho que ela escuta a primeira vez, deixa, ela é minha irmã, mas ela ia ter um apreço muito grande, e aí ela diz, pronto, esquece esse assunto. Não vai mais falar nisso. Isso já lhe deu. Você teve gatilhos agora, teve espírito. Recente, ela disse. E eu não zango, não. Parece que até eu já estou esperando que ela diga aquilo ali. E aí eu penso, mas por que mesmo eu ficar com esse assunto que não está me ajudando em nada? Sim, exato. A gente percebe que parece que dentro, né, dentro da nossa mente, tem alguém que fica assim, não, mas peraí, tem que ser do seu jeito, tem que ser do seu jeito, tem que ser. Não, gente, solta. No canal tem uma meditação de desapego, né? Usem e abusem. Ah, Porque pois assim, se eu tô em briga, se amanhã tá em conflito eu com vou alguma colocar coisa, nos grupos, doutora. Amanhã eu vou colocar, se você puder mandar para mim no WhatsApp o seu canal do YouTube, que eu boto nos grupos e as pessoas já começam a entrar lá no YouTube e seguir. eu te mando sim, pode deixar. Então, assim, se a gente fica, né, mastigando aquilo muito tempo, e se a gente fica muito conectado àquela dor, depois a gente passa, né, a ter um movimento interno de competição, já perceberam? Né, que a mente fica assim, poxa, não, mas isso não acabou, isso tem que resolver de outra forma. Então, eu falo que isso é a não aceitação do fato. Porque, gente, para você soltar, você só precisa uma coisa, aceitar. Aceitar é passividade? Não, peraí. Ser passivo e ser pacífico é diferente. Então, passivo é assim, eu não vou fazer nada. Pacífico, eu vou fazer em direção à minha paz interna. Né? Eu vou fazer. Ah, quando alguém me falou que eu tenho que perdoar, mas se eu perdoar, eu libero outro. Sim, ele vai embora e não acontece nada. Gente, a raiva, a mágoa, o ódio é o veneninho diário, né? Que a gente escolhe tomar. Então, quando a gente começa a se liberar dessas coisas, sobra muito espaço interno, e é um espaço que às vezes você tem para se conhecer. Você fala assim, nossa, que gostoso, deixa eu ficar um pouquinho comigo aqui, tá gostoso. Né? Agora eu vou compartilhar essa sensação com uma pessoa aqui, estou com saudade daquela amiga, vou convidar para um café. E aí você vai percebendo, você vai trazendo pessoas para sua vida que estão nesse movimento de ascendência da energia. Porque, gente, quando é para rolar barranco, tem um monte de gente que quer rolar barranco e quer puxar você junto, né? Então é assim, você só rola barranco se você quiser, mesmo que o outro te convide, né? Então a ideia principal é reconhecer esse movimento e saber dizer não, porque uma grande dificuldade do fibromialgico é dizer não, né? Ai, mas se eu disser não, e aí começa aquela culpa corroer. Não, hoje eu não posso. Né? E assim, ó, para aí, porque senão você vai querer ficar dando justificativa. Não precisa justificar nada. Quando você está dizendo não, porque você realmente não pode, porque naquele momento é o seu momento, você vai ficar com você, fazer algo importante para si mesmo, não se abandona, gente. Não se abandona. Trate a si mesma como aquele amigo que chegou ali com um problema e você acolheu. Sei lá, meia-noite ele chegou na sua casa com um problema, você abriu a porta, acolheu, escutou, fez um chá, falou para ele se tranquilizar que tudo ia ficar bem. Por que quando é com você você não faz isso? Por que você não se dá essa assistência? Você tem que ser a sua melhor amiga, seu melhor amigo. Ninguém vai fazer isso no seu lugar. É você que tem que ter essa escolha interna. Isso é escolha. Então, quando a gente começa a perceber que é simples assim. Quando eu escolho por mim, a vida fica mais leve. E a gente começa a perceber que é gostoso viver. Percebe? Então, a gente precisa desenvolver essa leveza. Não está tão longe e não é tão difícil. Tá? Então, é assim, um passo de cada vez e a gente chega a bom lugar. Doutora, eu não quero, Cíntia, que você se assuste, não, porque nós já estamos com 1h e 15 minutos de live, mas eu quero eu quero te agradecer. Quem vai finalizar a live é você, mas eu quero primeiro lhe agradecer de coração, dizer que faremos novas lives, vou entrar em contato com você, com certeza.
E avisar a gente que amanhã nós temos a live com a fibromialgia dor diária, que é a doutora Aline, que ela ia fazer uma live no mês passado e operou bem de emergência no dia. E eu ainda entrei na live, só então que eu vi que ela não tinha tido contato comigo. Ela usa mais o Instagram. Então vai ser amanhã às 20 horas. Eu vou deixar salvo a live da Cíntia aqui. Vocês sigam ela no Instagram. E amanhã eu me comprometo de mandar para vocês no YouTube, para vocês também seguirem e aprenderem. Cíntia, de coração, muito obrigada. Todo mundo aqui está super feliz, desde o início, que foi um número grande, a gente sabe disso. Todo mundo gostou muito. E você é quem vai finalizar a live, viu? Eu agradeço você, Beth, pela oportunidade, agradeço todo mundo que participou, né? Eu tenho certeza que vocês todos que estão aqui e os outros que vão assistir depois dessa live são buscadores das curas mais profundas. Então já se sintam vencedores, porque se vocês estão no caminho da cura, significa que vocês já estão em contato com ela. Eu deixo aqui minha gratidão, né, a cada um de vocês e recebam meu beijo, meu abraço, meu amor à distância. E sigam lá o Instagram, o YouTube, que tem bastante material, né? E a minha ideia principal, o meu propósito é auxiliar, sendo um canalzinho aqui, como a Beth faz a mesma coisa, né? Ser um canal para que muitas Com pessoas... certeza. Obrigada, Beth. Obrigada, gente. Um beijo enorme, viu? Um beijo, Cíntia.